Meus ouvidos já ouviram coisas tipo assim: quem é fulano que prega a palavra de Deus? Eu respondo: eu sou aquele que busca fazer a vontade de Deus, levando até você as palavras do Senhor. Amigo e irmão em Cristo, a paz do Senhor a todos. 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao 9. Versículo 1. Eu te conjuro em presença de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua aparição e por seu reino. Prega a palavra, insiste, oportuna e importunamente, repreende, ameaça, exorta com toda a paciência e empenho de instruir. Porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação. Levados pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades, ajustarão mestres para si. Apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão às fábulas. Tu, porém, sê prudente em tudo, paciente nos sofrimentos, cumpre a missão de pregador do Evangelho, consagra-te ao teu ministério. Quanto a mim, estou a ponto de ser imolado, e o instante da minha libertação se aproxima. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Resta-me agora receber a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos aqueles que aguardam com amor a sua aparição. Paulo, escrevendo aos Timóteos, irmãos, faz um apelo muito grande. Esse mesmo apelo é para nós cristãos que recebemos a graça de Deus. Com ardor no coração, Paulo diz: vocês cristãos, crentes na palavra de Deus, eu lhes imploro, na presença de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua aparição e por seu reino. Preguem a palavra de Deus, preguem o Evangelho, preguem as Sagradas Escrituras. Insistam, importunem, repreendam, ameacem, exortem, ou seja, instruam as pessoas quanto às palavras de Deus, com toda a paciência e empenho de instruir. A palavra ameaça, irmãos, que aparece aqui no versículo 2, não é uma ameaça do tipo: ou você ouve as palavras de Deus e pratica, ou eu te matarei. Não. Mas é mais ou menos assim. Exemplo: ou você ouve as palavras de Deus e pratica, ou você vai morrer. Pois essa é uma verdade, amigos. Aqueles que não quiserem dar ouvidos às palavras de Deus, a sua recompensa será o lago de fogo e enxofre, que a Bíblia chama de inferno. Virá dias, diz Paulo no versículo 3, tempo em que as pessoas não suportarão ouvir a verdade que salva, as palavras que dão a eles salvação. Não suportarão ouvir a doutrina da salvação,
pois estarão sendo levados por suas próprias paixões e pelo conjunto de perturbações que os falsos mestres e falsos profetas, irmãos, colocaram em suas mentes. As novidades ditas por cada um que desconhece o Evangelho de Deus estarão fazendo parte da mente, da vida de muitas pessoas. Muitas pessoas darão ouvidos às mentiras, invenções ditas por pregadores que não têm o entendimento, ou mesmo que, por seu próprio interesse, enchem a cabeça do povo de mentiras e falsas doutrinas. E essas mesmas pessoas estarão cheias de novidades que coincidem com seu modo de viver. Nem todos aceitam a verdade. Apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão às fábulas, como está escrito no versículo 4. Irmãos, não deem ouvidos a pessoas enganosas. Não acredite em tudo o que fala o seu pastor. Leia a Bíblia. Há pregadores que não têm o conhecimento divino e estão enchendo a cabeça das pessoas, dos fiéis, daquilo que eles entendem. Muitos pregadores estão se perdendo, achando que estão nos caminhos de Deus. E com eles estão levando uma multidão de gente. É por essa razão que diz as Sagradas Escrituras que, naquele dia, muitos me dirão: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em Teu nome? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? E o Senhor lhes dirá: Apartai-vos de mim, vocês que praticaram a iniquidade. Iniquidade é o que é contrário à sã doutrina, irmãos. Toda a igreja, todo pastor que diz que você não deve guardar os mandamentos da lei de Deus é contra os princípios de Deus. E estão se conduzindo ao erro e levando muitos com eles. Diz as Sagradas Escrituras, irmãos, que o homem viverá por meio dos mandamentos. Aliás, nos 10 mandamentos está o selo de Deus. Se você crê que foi abolido os 10 mandamentos, como dizem alguns pastores, alguns pregadores, que a lei de Deus foi abolida, como você irá adquirir o selo de Deus? Você irá adquirir sim a marca da besta. Irmãos, aproveitando a oportunidade, deixa eu dizer algo para aqueles que dizem que a lei foi abolida, que os sábados era para os judeus. Jesus disse: Passarão céus e terras, mas minhas palavras não passarão. Céus e terras passarão, antes que caia um i ou um tio da lei. Aliás, irmãos, não cairá jamais, porque a lei de Deus é eterna. Quer mais clareza do que isso? Será que isso não é o suficiente, irmãos? O sábado
foi criado ainda na criação do mundo. Depois de ter criado o mundo em 6 dias, o Deus, o Criador, o nosso Senhor, descansou no 7º, o sábado. Deus estabeleceu um dia a ser guardado, o sábado. O sábado foi criado antes que existisse um judeu na face da terra. O próprio Senhor Jesus Cristo morreu na sexta, passou o sábado descansando e ressuscitou no domingo. E muitos dizem hoje que o dia a ser guardado é o domingo. Um domingo, irmãos, que eu creio ser estabelecido pela besta de Apocalipse. Muitos estão seguindo a besta de Apocalipse, guardando o domingo como um dia santo. Mas eu duvido alguém me provar na Bíblia que o domingo é um dia a ser guardado. Mas eu afirmo uma coisa: aqueles que continuarem a guardar o domingo e a difamar o sábado santo do Senhor estarão em sérios problemas, porque estarão se despindo do selo de Deus e adquirindo a marca da besta. Meus amigos, a palavra de Deus diz que o inimigo de Deus veio senão para roubar, matar e destruir. Muitos estão se perdendo com a Bíblia na mão, porque não leem, não ouvem as palavras de Deus. Acreditam em tudo que falam os seus pastores, os seus pregadores. O pastor disse? Preste bem atenção numa coisa, meus amados irmãos. O seu pastor pode estar há 30 anos pregando a palavra que ele entende. E você pode estar há uma semana apenas, estudando as palavras de Deus. Você pode ter muito mais entendimento do que aquele que está há 20, 30, 40 anos estudando. Lembre-se, só há um Espírito, e o mesmo que dá a um sabedoria, dá ao outro. Não se deixe levar por palavras, por pessoas que não têm o conhecimento de Deus. Há pessoas que entendem a maneira deles. Como disse o próprio Senhor Jesus Cristo, vocês transgridem o mandamento por sua própria tradição. Tu, porém, irmão em Cristo, crente em Deus, seja prudente, diz Paulo no versículo 5º. Seja paciente nos sofrimentos. Cumpre a tua missão, que é de pregar o Evangelho. Te consagra ao teu ministério. Irmão, você que foi chamado, escolhido, você tem o dever de levar as palavras de Deus a outra pessoa. Para isso você foi escolhido. Para testemunhar da vida eterna que Deus tem para dar àqueles que lhe obedecem, que lhe aceitam. Você que recebeu o chamado do Senhor, irmão, que adquiriu a graça de Deus, que é Jesus, só te resta ser prudente, paciente nos sofrimentos. Tomar cuidado para não cair novamente no erro.
e pregar as boas novas, a salvação. Ainda que tenhas que perder a sua própria vida, como diz Paulo no versículo 6. Sendo paciente, não descaindo da fé, pregando o Evangelho e não difamando o sábado do Senhor, as leis de Deus que são mandamentos, e assim ensinar as pessoas, irmãos, ensinando a verdade, você poderá dizer o que disse Paulo no versículo 7. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Resta agora receber a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos aqueles que aguardam com amor a sua aparição. E para terminar, amigos, assim diz o Senhor no versículo 9. Procura vir ter comigo quanto antes. Fique na paz do Senhor e até mais. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho.